Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós vamos estudar a lição de número 9, onde vamos dar continuidade à lição que trata do tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Hoje vamos estudar esta lição da nossa escola bíblica dominical com base em Jó, capítulo 28, versículo 1 ao 28. E vamos estudar sobre a sabedoria, ok? Como um bem natural, ou comercial, ou espiritual. Vamos ver a lição deste assunto de hoje, ok? Agora veja, lição 9, vamos tratar sobre a sabedoria de Deus, que é, segundo Provérbios, o sábio Salomão diz que é o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor quem tem o temor, ele é sábio. E quem é sábio, ganha almas para Deus. Dentro do contexto associado à verdadeira sabedoria, que está muito além do conhecimento adquirido, aquele que é colocado na mesa do professor, aquele acúmulo de conhecimento que vamos à sala de aula para aprender na academia dos nossos instrutores. Enfim, hoje a proposta da lição é trazer, dentro do final dos debates, o capítulo 28, mostrando um detalhe a respeito da sabedoria de Deus que vai constatar, fazer um contraste melhor, dentro do aspecto da sabedoria que aqueles homens, amigos de Jó, vieram falar com Jó. Então, o propósito da lição é fazer o contraste entre a sabedoria divina, que ela é revelada, não se pode adquirir com uma pessoa que é inteligente, ok? Porque ela é diferente da sabedoria humana, da qual se aprende. Jó 28, versículo 20, ele diz: de onde vem, pois, a sabedoria? E onde está a sua origem? Enfim, meus irmãos, aqui nós estamos mostrando exatamente a pergunta de Jó. De onde, pois, vem a sabedoria? Jó sabia que a sabedoria, ela tem origem em Deus. Quando eu falo de origem, não falo da criação da sabedoria, porque a sabedoria, ela é tão eterna quanto o próprio Deus. Porque ela foi estendida desde a eternidade. Ela foi colocada para criar todas as coisas. O Criador, Deus onipotente, criou tudo através da sabedoria. E a Bíblia diz que o mesmo contexto de sabedoria que foi estabelecido desde os tempos eternos está no Salmo capítulo 90, versículo 2, que Deus também, de tempos indefinidos ou de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a sabedoria e Deus sempre existiram, porque Deus jamais vai criar se não houver sabedoria. Então a sabedoria, ela é eterna, dentro do aspecto de Jó, capítulo 28, versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde ela está? Onde está o seu lugar? O exemplo de um minerador, onde a lição vai tratar a procura de minérios na terra. Quando Deus fez a terra, Deus criou a terra, certo? E pôs nela um Éden. E no Éden, Deus colocou no Éden um jardim, certo? Esse jardim, ele é regado por um rio que vem nas 4 cabeceiras. E aqui rega toda a terra. A Bíblia diz que a terra de Havilá, que foi regada pelo rio Pison, esta terra, dentro da terra, Deus colocou com minas, que até hoje os garimpos, eles trabalham para trazer o ouro de dentro da terra, porque Deus, ele colocou todo o minério dentro da terra, porque Deus não vai dar assim de mão beijada para as pessoas, ele tem que cultivar. Quando Deus disse ao Adão, cultive a terra, não era para cultivar, para comer, porque Deus já tinha dado todo o mantimento. Deus diz, produz a terra tudo
todas as árvores. E Deus disse, pode comer livremente. Somente aquela que é do conhecimento do bem e do mal não poderás comer. Deus já havia dito que Adão poderia comer livremente. Então, o cultivo do homem antes do pecado, pense para que era? Para descobrir os tesouros escondidos que estavam dentro da terra. Os minérios, os minerais, que é um tipo do tesouro escondido que está em Deus. Cristo é o verdadeiro tesouro escondido. Nas parábolas é contado a parábola do tesouro escondido, Cristo Jesus. E quando Deus colocou todos os minérios, o ouro, o berilo, a prata, os diamantes, os cristais, dentro da terra, Deus estava dizendo, você tem que cultivar, Adão. Eu não estou te dando assim de mão aberta logo. Você procure, cultive a terra. Então Deus foi brincando com o homem, para que o homem pudesse colocar a sua aptidão nos tesouros do céu. Glória a Deus. Então veja, o exemplo de um minerador, a procura de minérios na terra. Aí nós temos Eclesiastes e Apocalipse, que vai falar exatamente, duas coisas distintas. Eclesiastes vai falar do homem que está sob o poder do sol. O Apocalipse, ele vai falar de uma mulher que ela está com os pés na lua, ok? Com os pés na lua. Pronto. Colocar uma saia nesta mulher. Então veja, o homem está debaixo do sol. Isto aqui é o homem totalmente natural. Então a sabedoria que este homem aqui tem, sabedoria, é diferente da sabedoria que esta aqui tem. Porque esta aqui representa todos aqueles que são, lavado e remido pelo sangue de Cristo, tem uma nova vida pelo Espírito de Deus. Então é o homem espiritual. O homem espiritual, ele recebe a sabedoria divina. Ok? E o homem natural, a sabedoria que é próprio debaixo do sol, da terra, aquela que é aprendida, aquela que passa, ok? Por herança. E pode ser adquirida no sentido de conhecimento. Enfim, dentro desse aspecto aqui, que é o oposto àquele, este aqui é um homem natural, vive debaixo do sol. Ele tem sabedoria, mas não é sabedoria divina, aquela que Jó fala no capítulo 28, a de Tiago, quando fala também que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então nós estamos mostrando o contraste, porque aqui há um esforço humano para procurar sabedoria, e aqui Deus já lhe dá sabedoria, porque é Deus quem lhe dá e não lança em rosto. Deus dá liberalmente. Agora é preciso pedir. Davi disse para seu filho Salomão, peça sabedoria. Glória a Deus. Porque Davi foi o primeiro, vamos dizer, foi o rei que recebeu a ordem, ou seja, que teve o intuito no seu coração de fazer uma casa ao Deus de Israel. Só que Deus não deixou Davi fazer a casa, o templo. Disse Deus a Davi que o filho dele exatamente é quem faria aquela casa. Agora Davi pediu uma coisa totalmente diferente, que está dentro do contexto. Porque Davi disse o seguinte, eu vou pedir uma coisa ao Senhor. Mas o filho, disse Davi, peça sabedoria. Deus se mostrou para Salomão e perguntou, o que é que você quer, meu filho? Quero sabedoria. Glória a Deus. Quero temor, quero presença de Deus, quero ficar na tua presença. Então Davi estava dizendo, em outras palavras, que queria ficar na casa do Senhor, morar todos os dias e aprender do Senhor no seu templo. Aprender do Senhor no seu templo. A Bíblia diz, Paulo falando aos Coríntios, ninguém conhece a Deus senão o Espírito que está em Deus. Então toda a profundidade de Deus está no Espírito de Deus. E só é revelado aos pequenininhos. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, Deus lhe dá exatamente a revelação do Espírito. Glória a Deus. Então, assim como o minério, o homem procura, através dos seus esforços que estão enterrados, assim também a sabedoria que está dentro de Deus.
espiritualmente, porque é o verbo. Quando Salomão fala da sabedoria em Provérbios 8, ele vai tratar de uma sabedoria personificada, porque Cristo foi feito por Deus sabedoria. Então a sabedoria encarnou-se através do verbo. João 1,18 diz que ela estava dentro de Deus, o verbo no seio do Pai. Então tudo que está dentro de Deus, a sabedoria, ela se manifestou aos homens através do homem chamado Jesus. Então, para encontrar metais, pérolas, ouro, precisa, nesse aspecto, debaixo do sol, fazer o escavamento da terra através de minas, minério, através dos homens do garimpo. Então, mas a verdadeira sabedoria, ninguém sabe encontrar senão pelo Espírito de Deus. É diferente daqui do homem espiritual, aquela mulher do Apocalipse que está com os pés na lua, porque é diferente. Qual é diferente? Qual é a diferença? Debaixo do sol, em cima do sol. Amém? Os pés na lua representam em cima do sol. Então, aqui é o homem espiritual, mostrando que a sabedoria é revelada por Deus. A sabedoria, ela não é inventada, ela existe. Como existe também o minério, está dentro da terra, então a sabedoria está dentro de Deus. A sabedoria, ela não é herdada, a verdadeira que estamos falando daqui, porque há um contraste entre o homem e Deus. Nós não estamos falando mais da que é herdada, nem daquela que é comercializada ou aprendida. Estamos falando da sabedoria, que é uma verdade que se descobre. Verdade não é inventada, verdade ela se descobre. Então, como a verdade, a sabedoria é a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta sabedoria, ela se descobre. Porque ela está no texto de Jó, e ela é Cristo. Está no texto de Provérbios, e é Cristo. Uma tipologia que cabe a Cristo nos dias quando ele se encarna como homem. Então, é uma sabedoria incomparável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. De tal maneira. Incomparável. Ela estava escondida no seio do Pai. João 1,18. Somente Deus dá. E diz a Bíblia que devemos pedir. Está em Tiago. Que devemos pedir sabedoria a Deus. Porque Deus vai dar liberalmente. Tiago 1 e versículo 5. Então, Deus é quem resolve todas as nossas situações. Ok? Então, como Davi, nós devemos ser. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. E uma coisa e nós temos que ter o desejo de buscar. Porque uma coisa é Deus dar e outra coisa é pedir. Temos que ter o desejo de aprender do Senhor no seu templo. Então Salomão, ele vai pedir a sabedoria, porque ele precisa do temor do Senhor. Ele pede que Deus seja seu professor. Ele pede para Deus andar com ele, para Deus mostrar a sua presença, porque Deus, quando ele se faz presente nas nossas vidas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, os tesouros escondidos estão debaixo da terra, e na terra tem água, e a terra foi tirada da água, como disse Pedro. E se primeiro foi as águas e depois a terra, isto mostra que Gênesis 1 e verso 1 e 2, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, onde estão os tesouros? Glória a Deus. Onde estão os tesouros? Veja o versículo 20 de Jó 28. De onde vem, pois, a sabedoria? E de onde está o lugar da inteligência? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus estava sobre as águas. Gênesis 1 e 2. Aqui nós temos a menção de que o Espírito de Deus estava sobre as águas. E Tiago diz que as águas deu origem à terra. Porque Deus criou os céus e a terra estava dentro das águas. E as águas se separaram para aparecer a porção seca.
Então há limitações na terra. Foi Deus que tirou das águas para poder fazer a vida inicial, para que houvesse terra e céu aberto. Então, o rio Pison que vai existir, ele vai dar volta sobre a terra, porque a terra não subsiste sem a água. A água é importante, é de onde estão todos os tesouros escondidos. Gênesis 2:11. Então a terra de Havilá, ela representa toda a necessidade da conquista e descoberta dos talentos para toda a família. Havilá é a terra do ouro, das pedras preciosas, dos cristais. É no Éden que Deus fez uma casa e deu para o homem. E os maiores tesouros para o homem foram colocados dentro da casa do homem. Nossos filhos são os maiores tesouros que Deus já nos deu. Glória a Deus. Então precisamos nós cultivar através do quarto. Entra no teu quarto em oração, pede em secreto e Deus o recompensará. Glória a Deus. Então as grandes riquezas da família estão escondidas nos filhos, de onde saem gerações futuras. Neles estão escondidos o ouro, o cristal, o berilo. Neles há tantas riquezas, todas distintas entre si, que precisam de conquistas e descobertas. Veja nos dias de Isaac. Não foi Abraão que cavou o poço? Depois o Isaac desentupiu? E o Jacó pôs a placa Poço de Jacó? Então, nos dias de Isaac havia tantos desertos, mas nenhum era como o deserto que havia poços escondidos, mas Isaac a encontrou. No livro de 1 Reis, veja, 1 Reis, vocês vão ver o destaque da sabedoria de Salomão. E já em Provérbios, a sabedoria de Deus sendo revelada. Então, para que isso aconteça, Deus vai criar os céus e a terra. E nós vamos ver a sabedoria de Deus em execução. Então, a inteligência e a sabedoria, elas são como instrumentos do trabalho divino. A sabedoria, ela é coexistente. Ela vive com Deus eternamente. E ela é uma pessoa. Ela é o Filho, porque foi feito por Deus sabedoria. O grande sábio Salomão diz que foi frustrado quando ele se envolveu num ato de cientista. Então, ele trouxe uma atitude própria científica, quando ele achava que poderia misturar bebida forte com sabedoria. Foi aonde ele se frustrou e se deu mal. O justo jamais, que é sábio, pode ser um bêbado, e nem um bêbado pode ser um justo. O sábio, aquele que tem sabedoria, ele não pode existir quando há bebida forte. Ninguém pode ser sábio quando é viciado. Então, Gênesis 41, versículo 39. Disse Faraó a José: não há ninguém tão entendido nem sábio como tu, José. Então não basta ser um José, tem que ter sabedoria, porque vai tornar a administração da revelação do sonho que Deus lhe deu. Então, não basta ser entendido apenas, mas precisa tornar-se necessário a sabedoria, para que haja administração dentro da revelação do sonho. Quem tem revelação deve conhecer os detalhes, os esmiuçando, os armazenamento das bênçãos que Deus prometeu que há de vir. Quando Deus foi construir o tabernáculo completo com essas peças, Êxodo 31, versículo 3. Eu derramarei sobre ele o Espírito de Deus. Deus havia dito que os homens eram sábios, mas precisava do Espírito de Deus. Não basta a sabedoria humana, precisa do Espírito de Deus para executar as obras de Deus.
Por isso que o mundo, dentro da concepção divina, são loucos, mesmo tendo no mundo sábios e entendidos. A Bíblia diz que Deus tem ocultado aos sábios e entendidos. Então, veja que Deus disse que derramaria do seu espírito de sabedoria, de entendimento e de ciência, para com todos aqueles homens que tivessem aptidão no coração, que amasse a obra de Deus. Então, aquela classe de artesão que vai produzir arte na fabricação do tabernáculo, das peças. Então, mostrando aquele grande preparo do óleo da unção, do incenso aromático, enfim, tudo isto precisava da experiência do Espírito de Deus para que fosse feito conforme o modelo que havia ordenado a Moisés. Hebreus 8:5. Êxodo 31, versículo 6. Homens inteligentes que recebam também a sabedoria. Deus pôs a sabedoria no coração. Os homens têm sabedoria na mente, mas Deus põe no coração. É de onde vem o verdadeiro louvor. Porque o homem natural louva com o lábio, mas o espiritual louva a Deus com o coração. Glória a Deus. Então os homens da atualidade, os líderes que fazem a obra de Deus, estes que fazem relaxadamente, sem nenhuma sabedoria, sem nenhum preparo, querendo edificar a casa de Deus. Por isso, esses são falsos edificadores. Eles vão usar sua mentalidade medíocre para construir seus templos e todos vão sair mal construídos. Conforme Êxodo 35, versículo 31, diz que o Espírito de Deus encheu de sabedoria aqueles homens, para que eles fossem singular no seu entendimento, para que eles fossem e tivessem uma ciência idônea, porque Deus usaria para toda sorte de obras na sua obra. Então, os discípulos, todos que têm os seus mestres, que têm o Espírito de Deus, eles se orgulham de tanta sabedoria que o Espírito de Deus dá a cada mestre. E a sabedoria, ela pode vir de Deus para o nosso coração e não simplesmente para a mente humana. Porque Deus, ele coloca a sabedoria no coração. Glória a Deus. Nós vamos estudar, ok? Na nossa aula extra. Os amigos de Jó mostraram uma sabedoria antiga cultural. Lembra que eles eram sábios, intelectuais, e eles mostravam uma ética, e dentro da arte da compaixão, eles foram corrompidos, porque eles não consolaram Jó, eles perturbaram a Jó, porque a presença de Satanás estava perto deles. Então, com a atuação daqueles demônios, eles foram sendo corrompidos na inteligência e crendo que o homem morre sem inteligência, sem sabedoria. E assim ele tornou-se, tanto Elifaz como os demais, o quê? Uma presa e uma base para a doutrina de Elifaz e de todos os que estavam por trás do texto de Elifaz, que não era Deus. Então a sabedoria, segundo a doutrina de Elifaz, ela morrerá com o homem, porque era uma doutrina diabólica por trás de espírito maligno. Conforme Êxodo 36, versículo 2, estudaremos na aula extra, que a sabedoria, ela precisa fundir com o coração, porque nós estamos na obra de Deus, e a obra de Deus era feita por homens sábios. Por isso que quando for feita uma consagração de obreiros, tem que ser pessoas que têm o Espírito de Deus. E de acordo com Isaías 11:1, nós vamos estudar um grande candeeiro, porque o candeeiro tem 7 artes. O candeeiro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o candeeiro. Então, os 7 Espíritos de Deus. 4 são de sabedoria, da área de sabedoria. E nós vamos estudar na nossa aula extra. Você pode adquirir, e debaixo deste vídeo, você pode adquirir o comentário.
melhor. Você pode adquirir mais aulas através do nosso Zap, ok? Leia o comentário que nós vamos colocar abaixo deste vídeo e você entre em contato conosco e vai ser mais abençoado ainda. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, com muito amor. Amém.